Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Vamos lá então. As profecias, vamos voltar um pouquinho, deixa eu ver aqui. Nós paramos aqui, ó. Opa. Nós paramos aqui, certo? Isso, paramos aqui, ó. Ela já foi esquadrinhada, criticada severamente, não é? Já falamos da oração do Friedrich Nietzsche, enfim. Eu trago isso, gente, é mais para a gente aprender a lidar com os pensamentos que são opositores. Há muitas pessoas hoje, tem alguns ateus hoje, que assim, eu discordo completamente deles, porque eles, na verdade, debocham da fé. Alguns deles, tá bom? Eles debocham. Então, eu acho que essas pessoas, deixa elas para lá. Agora, aquela pessoa que proclama o seu ateísmo, mas ela está tentando encontrar respostas para a vida dela, aí sim. Essa pessoa, então, ela está sendo sincera. Tá bom? Eu acho que é o caso do Friedrich Nietzsche, é o caso de Freud, é o caso de outros ateus na história, tá bom? Então, assim, é por isso que eu trago isso. É para a gente aprender a dialogar com as pessoas, sem julgá-las ou condená-las. No final, Deus quem vai julgar todos nós, mas é fato que todos nós precisamos de Jesus. Todos nós. Nietzsche precisava ter aceito e os demais também. Tá bom? Então, as profecias, elas são evidências da sua inspiração. A Bíblia, ela profetiza sua própria duração perpétua. Nós já vimos isso. Jesus disse: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. Tá bom? Isso ele falou no contexto do sermão profético, em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. 1 Pedro 2, ou melhor, 1, 24 e 25, citando Isaías 40, 6 a 9, diz: pois toda a humanidade é como a relva, toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Tá bom? Então, esse é o texto, aqui, ó, 1 Pedro 1, 24 e 25, que profetiza a permanência da Bíblia, tá bom? A sua duração perpétua, tá ok? Esse é o trecho. Jesus falou algo e Pedro fez essa profecia que ela continua para nós até hoje. Aí você tem uma tabela de profecias e seu cumprimento. Na sua apostila você não tem isso. Mas, como sempre, eu vou passar os slides e você vai ter a informação. Mas tem profecias em Gênesis, que é cumprida em Mateus, Miqueias, Mateus também, enfim, várias profecias que são mencionadas no Velho Testamento, cumpridas no Novo Testamento. Então, a Bíblia, ela profetiza e ela cumpre a profecia. Aliás, eu vou dar uma orientação para você, não é? Uma orientação para você. Mais tarde, eu vou falar mais sobre isso. Mas profecia bíblica, ela só é possível ser explicada quando há cumprimento. Se Jesus disse, nós vamos ler isso mais tarde, tudo que está escrito a meu respeito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos ou nos escritos, foi cumprido, então nós entendemos que aquilo que está no Velho Testamento, em termos de profecia, foi cumprido. Então nós precisamos agora encontrar no Novo Testamento o seu correspondente para explicar a profecia adequadamente. Tudo bem? E assim também é no Novo Testamento.
Tá ok? Então, é importante que a gente leve em consideração que a profecia bíblica só é possível ser explicada quando há cumprimento. E aí nós vemos que muitas pessoas falando aí de profecia bíblica, do Velho Testamento, Novo Testamento, como se ainda fossem ser cumpridas, e aí dão explicações sobre a profecia, sendo que nem o profeta, quando falou de certas profecias, ele tinha condições de explicá-la. Por quê? Porque não havia cumprimento. Eu vou citar uma só para você ver. Isaías 53, que fala do servo sofredor. Isaías não sabia como explicar aquela profecia, gente. E os judeus até hoje têm dificuldade com ela. E eles não tentam explicar. O judeu que não acredita em Jesus, ele não tenta explicar. Ele aguarda o cumprimento. Porque não tem como explicar algo que ainda não aconteceu. Está entendendo? Então, hoje nós conseguimos explicar Isaías 53. Por quê? Porque Jesus cumpriu a profecia. Caso contrário, nós teríamos que aguardar o cumprimento e não tentar explicar algo que Deus ainda não explicou. Deu para entender isso? Então guarde isso, porque isso vai ser útil lá na frente, tá? Guarde isso. A importância da Bíblia e sua eficácia revelam sua inspiração. Ó, eu leio o livro de tudo que é natureza, tá bom? Natureza psiquiátrica, psicológica. Eu leio livros sobre a neurociência, são assuntos do meu interesse, né? Então eu leio livros sobre isso. Mas nenhum desses livros transforma a minha vida. Eles me dão conhecimento. O único livro que foi capaz de mexer comigo nas estruturas da minha vida e transformar esse que está falando com você, foi a Escritura Sagrada. Tá bom? Eu leio de tudo, como eu falei. Tá bom? Porém, o único livro capaz de transformar o ser humano é a Escritura. Não existe outro. Tudo bem? Mas leia de tudo. Por quê? A própria palavra diz que a lei do Senhor é perfeita. O testemunho do Senhor são dignos de confiança. Tá bom? A lei do Senhor é perfeita, revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Você quer sabedoria? Precisa estar em contato com a palavra de Deus. É ela quem nos ajuda com a verdadeira sabedoria. Tá bom? Como eu falei, eu leio de tudo. Tudo é óbvio que é útil, né? Tem coisa que é inútil, aí eu não vou ler coisa inútil, né? Mas tudo que é útil eu leio. Eu leio o livro de psicologia, leio o livro de psiquiatria, leio o livro do Augusto Cury, leio o livro sobre neurociência. São assuntos que eu amo mesmo, eu gosto. Porque eu quero ver se eu consigo me conhecer, para tentar pelo menos me entender algumas coisas. Eu não consigo nem me entender direito, né? E Deus vai me ajudar nesse processo, me dando essas literaturas também, tá? Bom, a Bíblia é o poder de Deus para a salvação. Romanos 1,16, tá ok? E aqui é importante. Por quê? Nós temos poder da oração, Tiago 5,16, e nós temos o poder de Deus na sua palavra para a salvação das pessoas. Então o poder está em nossas mãos. Mas muitas pessoas querem poder para quê? Para serem vistas pelos homens. É para isso, igual os fariseus. Tem gente que quer poder de fazer milagre, tem gente que quer poder de falar em língua, e sobre isso nós vamos falar mais tarde, tá bom? Mas, gente, para que esses poderes? O poder que Deus nos deu foi o poder da palavra que salva, o evangelho. O poder da oração, onde nós podemos interceder pelos outros. E assim Deus pode operar, tá bom? Enfim, Jesus prometeu dar água viva, que tira a sede para sempre
e que torna uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4, de 10 a 14. Deixa eu ver, alguém mandou uma mensagem aqui, deixa eu ver. Opa. Deixa eu ver aqui. Amo aprender sobre psiquiatria, psicologia, neurociência, amo o campo da mente. Eu também tenho livros do Augusto Cury, são muito bons. São mesmos, Giovana. São mesmos, tá ok? Uma coisa que eu sempre resisti a esse tipo de literatura, eu fiz um pré-julgamento sem o contato, tá bom? Porque para mim, os livros do Augusto Cury eram livros de autoajuda. Depois de ler os livros, eu me rendi e me desculpo com ele, porque eu fiz um curso com ele recentemente, né? Chamado Gestão da Emoção, tá? E desde então, eu me redimi desse julgamento. Tá vendo como a gente julga? Eu achava que era um livro de autoajuda, e não é. Os livros do Augusto Cury não são livros de autoajuda. São livros de autoconhecimento. Tá ok? Então, ele trabalha muito com o processo de construção dos pensamentos. Eu li muitos livros que, olha, me ajudaram bastante a me conhecer. E agora eu posso ajudar você. Eu espero, né? Pelo menos. Eu tento. Com algumas dificuldades, mas eu tento. Tá bom? Enfim, mas obrigado, viu? Deixa eu ver de novo quem foi. A Giovana. Obrigado, Giovana, por compartilhar aí. É isso mesmo. Deixa eu voltar à minha tela agora de novo. Ok. É isso. Espero que esteja aparecendo aí para você. Então, eu disse que Jesus prometeu dar água viva, que tira a sede para sempre. É isso mesmo. E isso deve nos fazer, ou nos tornar, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Cabe uma reflexão aqui, não cabe? Se você já foi alcançado por Jesus, você já foi alcançado. Jesus agora espera que eu e você se torne uma fonte a jorrar para a vida do outro. Tá bom? Com certeza é isso que ele espera da gente, tá ok? Ok. Campo de Batalha da Mente, ótimo livro para lerem depois. É sugestão da Geisiane. Eu tenho esse também, olha que coisa. Eu tenho esse também, Geisiane. Muito obrigado por compartilhar, tá bom? Campo de Batalha da Mente. Bom, por fim, último ponto, tem mais... esse é o último ponto. Por fim, o cânon das Escrituras e a preservação da Bíblia. Tá ok? Então vamos lá. Ele também é uma evidência da sua inspiração. A palavra cânon, você já deve ter ouvido falar sobre ela, né? A palavra cânon significa literalmente cana ou vara de medir, tá? Esse é o significado. Mas ela se tornou agora uma palavra usada para definir os livros que são padrão. Cânon, é o antebraço aqui, essa medida aqui, tá? É do seu antebraço aí. Então, na verdade, ela se tornou o padrão. Você está vendo essa plantinha aí? Essa plantinha? Essa planta aí é o papiro. É o papiro. É o que vai dar origem à nossa palavra papel. Esse livro aqui, esse livro aqui, ele tem boas instruções sobre o papiro, que você pode buscar, se você quiser mais, né? Instruções. E o papiro, na verdade, é essa planta aí, tá bom? E que vai dar origem ao nosso papel, tá ok? Aí tem todo o processo de formação, não é? É óbvio que tem que juntar o caule da planta, eu vou usar um termo mais comum, né? O talo, tá bom? Coloca um do lado do outro, deixa, enfim. Aí você vai entender como é que funcionava o processo. Mas isso é que vai dar origem ao nosso papel. E esse aqui é um
Fugiu a palavra. Eu já usei ela hoje, já agora esqueci. O fragmento. Isso é um fragmento de um texto, tá bom? Que foi encontrado nos manuscritos do Mar Morto, tá ok? Mas só para você ver como que é. E aqui está escrito em grego, aqui. Esse aqui, tá? Então, a palavra cânon, ela passou a ser usada para designar a lista dos livros reconhecidos como a genuína, original e inspirada, autorizada a palavra de Deus. E distingui-los de outros livros como regra de fé. Tá ok? Aí alguém pergunta, né? Tem pessoas que perguntam, mas quem fez isso? Quem fez isso, na verdade, do mesmo modo que Jesus, ele reconheceu a autonomia e a autoridade dos livros do Novo Testamento, creio também que Jesus cuidou do Novo Testamento para que chegasse até nós. Tá ok? Num espaço mais curto ele foi formado, demorou aí aproximadamente 70 anos, enquanto que o Velho Testamento, 1000 anos. 1000 anos. Tudo bem? Demorou para processo de formação, né? De formação, ok? Mas quem cuidou de todo o processo? Jesus. Não foi a Igreja Católica, não foi a Igreja Protestante, não foi o Concílio de Nicéia, tá ok? O Concílio de Nicéia que houve somente para reconhecer aquilo que já existia, tá ok? E não para dizer, esse entra, esse não entra, esse entra, esse não entra. Não. É para reconhecer aquilo que já existia. E aí você tem os livros, como já mostrei. Cadê o... Já mostrei para você, perdi aqui. Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Os apócrifos, eles não entraram. Por quê? Por que não entraram? Não é? Aí, o que caracteriza um livro apócrifo? Alguém escreveu numa outra época dizendo que foi Pedro, dizendo que foi Moisés, dizendo que foi Judas, enfim. E é nítido pelo seu conteúdo fantasioso dentro do livro. Isso não significa que não presta. Tá ok? Não é isso. O livro, tem livros aqui que tem conteúdo bom. Por quê? Porque faz parte da história. Então não é livro descartável, mas não é livro inspirado. Não é livro inspirado, tudo bem? Só para você entender. Deixa eu ver se tem mais alguma observação aqui. Deixa eu ver. Eu esqueci de pegar uma Bíblia, mas semana que vem eu mostro para você. Nós temos, por exemplo, eu vou só citar, e aí, por favor, alguém me lembre semana que vem de mostrar, que eu esqueci. Embora está aqui perto de mim, mas eu não vou me levantar para pegar, porque está uns 200 metros, eu acho, de distância. Enfim, mas eu não vou pegar. Eu tenho uma Bíblia, a Bíblia de Jerusalém, e você sabe, a Bíblia de Jerusalém é uma tradução católica, excelente tradução. Tá ok? Bíblia de Jerusalém. Porém, ela tem livros apócrifos, que são 7 livros a mais. São livros que não prestam? Claro que prestam. São livros históricos, porém não são inspirados. E eles mesmos não reivindicam inspiração. Sabia disso? Eu sei porque eu li, né, o livro apócrifo, né? Então, eu espero que você leia também. Segundo Macabeus, eu vou citar só. Segundo Macabeus, capítulo 15, versos 37 a 39, por ali, né? O escritor, ele termina o livro, eu vou parafrasear, tá bom? Semana que vem eu mostro o que está escrito. Mas ele termina o livro dizendo assim, olha, aqui termina a minha instrução. Se fiz bem, era isso que eu queria. Se não fiz, se foi algo medíocre, olha, eu sinto muito. É mais ou menos isso, só para você entender. Ou seja, ele, olha, desculpa se eu não atendi a sua expectativa. Agora, imagina Deus dizendo isso, né? Olha, eu escrevi assim, mas desculpa se eu não agradei você, se eu não... pare com isso. Deus não faz isso, tá ok? Deus diz, é assim, ponto e acabou. Você quer? Quero. Ótimo. Não quer? Tudo bem. Isso é com você, não é comigo. Tá bom? Enfim.
Só para você entender. A formação do cânon. Você tem aí o Velho Testamento, que você já conhece isso, porque eu já passei anteriormente. Aqui são as literaturas, ok? Lei, história, poesia, sabedoria, profecia, enfim. E o Novo Testamento também, outro tipo de literatura, mas basicamente a mesma divisão, tá ok? Isso vai voltar, aí eu dou mais detalhes depois. Agora como, né, os 39 livros do Velho Testamento e os 27 livros do Novo Testamento, escritos durante um período de 1.600 anos, aproximadamente aí, por 40 autores, foram unidos em um só volume e aceitos como a palavra inspirada de Deus? A resposta que eu tenho para isso é, bom, eu vou dar aí alguma orientação, mas Deus cuidou de todo o processo. E Ele queria que chegasse até nós aquilo que chegou até nós. Se você acreditar que o homem manipulou, você está dizendo, Deus não cuidou de forma adequada daquilo que eu tenho em minha mão. E eu não acredito nisso. Você sabe que 200 anos antes de Jesus, aproximadamente, surgiu uma tradução do Velho Testamento, chamada Septuaginta. Septuaginta, tá ok? O que é a Septuaginta? É uma tradução grega do Velho Testamento, tá ok? Tradução grega, feita entre 200 e 100 a.C., 250. Ela tem todos os 39 livros, divididos em 3 partes, tá ok? Uniram alguns livros, formando 24 livros, que são exatamente os 39 que nós temos. Que é esse daqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Eu tenho ela aqui, não tem a Septuaginta, mas tem essa divisão aqui. Aqui, ó. É o Tanar, né? Aqui, ó. Aqui você tem os livros, você tem 24 livros, ó. Se você contar, dá 24 livros. Por quê? Mas por quê? Então, Edivaldo, e agora? A nossa tem 39 e essa aqui só tem 24. Calma, gente, calma. Calma. Isso é muito fácil de resolver. Por que dá 24? 24. Aqui no Tanar. Quem tem o Tanar sabe. Por que dá 24 livros? Porque o livro de 1º Reis e 2º Reis aqui é um só. É um só. 1º e 2º Samuel é um só. 1º e 2º Crônicas é um só. Esdras e Neemias é um só. Enfim. E no total depois, por causa da junção de alguns livros, no final vai dar 24. Porém, o conteúdo é o mesmo que nós temos nos 39 que nós temos. Que está separado, tá bom? Então, só para você ver aí, olha aí, ó. Como que é dividido? Lei, aqui eu estou falando, tá? Aqui, nesse daqui. Lei, são 5 livros de Moisés, que é chamado também de Pentateuco. Pentateuco é a caixa dos 5 livros, ou 5 volumes. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí você tem os profetas, Juízes, Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores, tá bom? Então aí você tem 8 livros. E depois você tem os escritos. Salmos, Provérbios, Jó, Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas, tá? E aí você vai, você soma aí, dá 24. Porém, o conteúdo é o mesmo que nós temos, tá bom? Isso, na verdade, é só para você saber, é curiosidade, até para quando você encontrar, você ouviu falar no curso que você aprendeu. Tem um detalhe, que os profetas, dentro da Tanar, aqui, você tem profetas anteriores e profetas posteriores, tá ok? Nós entendemos que os livros que são considerados profetas anteriores
são os livros históricos, tá ok? Depois eu dou também mais detalhes sobre isso para você, tá ok? Enfim, nós chamamos de livros históricos, eles chamam de profetas anteriores. Isso é só didática, no conteúdo, o mesmo, tá bom? Ou seja, o Antigo Testamento, ele chegou até nós e ele é bem atestado. Quem foi que atestou o Velho Testamento? Jesus. Jesus, ele considerou todos os 39 livros do Velho Testamento como escrituras autorizadas. Tudo bem? Enfim. O Novo Testamento, ele tem eu já falei que ele tem uma história diferente, não é? Por quê? Porque ele foi primeiro falado, depois escrito. Isso aconteceu com alguns livros do Velho Testamento também, mas no Velho Testamento, normalmente Deus fala e o profeta vai registrando, não é? Bom, Jesus se refere ao Velho Testamento inteiro, em Lucas 24, 44. Ele diz assim: era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, os salmos aqui, ele representa os escritos. Quais são os escritos? Salmos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E aí inclui Daniel, que é considerado escrito, tá bom? E outros livros, que a gente pode também ver aí na divisão anterior que já foi passada. Mas essa é uma forma de falar da divisão do Velho Testamento, tá ok? Nossa maneira de dividir o Velho Testamento é um pouco diferente, mas conteúdo o mesmo. Assim, Jesus reconheceu a autoridade dos 39 livros que nós temos no Velho Testamento. Tá ok? Então, quem é que reconhece? É Jesus. Jesus é quem reconhece os livros. Então, Jesus, ele vai dar alguns indícios para nós de que ele também reconhece o Novo Testamento, mesmo antes dele ter sido escrito. Vamos ver como isso acontece. Então, Jesus, ele prometeu enviar aos apóstolos o conselheiro, o Espírito Santo, para os ensinar todas as coisas e os fazer lembrar tudo o que ele disse, em João 14, 26, o Espírito da verdade que os guiaria a toda a verdade, em João 16, 13. Então, Jesus, ele está afirmando, antes de ir embora, que quem vai conduzir os escritos apostólicos é o Espírito Santo, que vai ajudar eles. O que isso significa? Bom, que no final do século I, nós tínhamos todo o Novo Testamento já finalizado e reconhecido pela igreja. Tá bom? Deu para entender essa questão? E assim sucessivamente. Escrito em pergaminhos, escrito em papiro e com a instrução. Por exemplo, na carta aos Colossenses, Paulo diz: olha, quando vocês receberem essa carta, envia para a igreja de Laodiceia. E a de Laodiceia, vocês leem também. A de Laodiceia nós não temos. Então alguém escondeu, alguém... Bom, tudo vai depender de em quem você crê que está conduzindo a história. Eu creio que é Deus que está conduzindo. E o que chegou nas minhas mãos e nas suas mãos é suficiente. E não existe contradição, porque Deus é quem cuida de todo o processo. Enfim, João 14, 26 diz: mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará quanta coisa? Todas as coisas. Ele lhes fará lembrar de quanta coisa? Tudo o que eu lhes disse.
Agora é óbvio, tudo o que é necessário. Porque João vai dizer assim, olha, em João 21, verso 15, se eu não me engano. Não, João 21, 21. Deixa eu confirmar, né? Porque não posso falar simplesmente da minha cabeça. Algo tão importante nesse momento, né? João fala assim, olha. É João 21, 25. 24 e 25. Ele diz assim: este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Olha que beleza. Uma testemunha ocular. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. O que está dizendo com isso? Que o que ele escreveu é suficiente. Quando que João escreveu? Final do século I. Tá bom? Década de 80, 90, enfim. Final do século I. No capítulo 20, dá uma olhadinha também, verso 30. Verso 30. Jesus realizou, na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais miraculosos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Eu já falei sobre esse trecho em outra ocasião, mas nós já sabemos que no Evangelho de João, nós temos apenas 7 milagres narrados. Eu já perguntei isso para vocês no começo, eu acho. Mas são 7 milagres. E João está dizendo, esses 7 milagres que foram registrados são suficientes para que você creia que Jesus é o Cristo. E crendo em Jesus como Cristo, você vai ter vida em nome dele. E é óbvio, se você crê que Jesus é o Cristo, você vai fazer o que o Cristo mandou você fazer. Não é? Por exemplo, ele disse, quem crer e for batizado será salvo. Nós vamos discutir mais sobre isso nas lições futuras, tá bom? Mas só para você entender, o que está em suas mãos, o que está em minhas mãos é suficiente. Ok? João 16, 13 diz, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a quanta verdade? Toda a verdade. Portanto, não tem mais verdade para ser revelada. Esse negócio, Deus mandou falar, Deus mandou dizer, não tem mais. Não tem mais. Nós já vimos isso no começo do curso, tá ok? Se alguém acrescentar algo ao que Deus já disse, Deus vai acrescentar as pragas que tem neste livro. Apocalipse 22, 18. Paulo, na carta aos Gálatas, ainda que um anjo desça do céu e vos pregue um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja anátema. Anátema é maldito. Não aceite. O que Deus mandou dizer está registrado. Portanto, é suficiente. Tudo bem? Eu espero que sim. Até o fim do 4º século, estamos falando do ano 352, mais ou menos, ou 395, no concílio de Nicéia e no concílio de Calcedônia. Eu falo concílio aqui, embora não estou usando isso para dizer que foi nesse concílio que os livros foram separados. Não. Os livros foram reconhecidos. Somente. Aquilo que Jesus fez no século I foi reconhecido no século IV. Ponto. Porque é ele quem cuida de todo o processo. Então, até o fim do 4º século, todas as questões foram decididas.
e os 27 livros foram aceitos por um processo que incluiu os seguintes princípios que demonstraram sua inspiração. Deixa eu ver quanto tempo tem. Ah, tá bom. Tá bom. Primeiro, autoria apostólica. Tá ok? Apostólica. Quer dizer que o autor ou era apóstolo ou ligado a um apóstolo. Né? Por que vamos lá, vou usar o exemplo aqui. A epístola de Barnabé, ela não entrou no cânon. Por quê? Porque Barnabé não escreveu epístola nenhuma. Foi alguém que escreveu e atribuiu a Barnabé. Mas está aqui, ó. Ela existe, tem aqui, ó. Nos apócrifos da Bíblia, tá bom? Então, a autoria apostólica é considerada importante. E alguém que escreveu ligado ao apóstolo. Ao apóstolo. Exemplo, Tiago. Tiago, ele não era apóstolo, nós já vimos isso, não é? Mas ele escreveu uma carta. Por que essa carta entrou no cânon? Porque é um autor ligado aos apóstolos. Lucas não era apóstolo, mas escreveu um evangelho. Por que ele escreveu? Bom, com a permissão divina, ele investigou os fatos e escreveu o evangelho. Conversou com Maria, conversou com Pedro, conversou com João, enfim, com as testemunhas oculares, tá bom? E, enfim, o conteúdo dos livros centralizado na pessoa e na obra de Jesus. E nos ensinos teológicos e práticos que emanaram da consideração dele. Os livros falsos foram rejeitados pelo conteúdo em que se centralizaram em milagres e fantasias. Por exemplo, tem um livro, acho que é de Tobias. Tem a história de Bel e o dragão. Fantasioso. Tá ok? Cheio de superstição. A Bíblia não tem superstição. Tá ok? Enfim, eu estou falando desses livros porque eles foram escritos antes. Mas eles não entraram no cânon. Aí alguém pergunta, mas como eles entraram? Eles estão na Bíblia até hoje. Então, isso aconteceu. Oi, Luísa, tudo bem, querida? Eles entraram, né, os livros apócrifos, eles entraram, foram colocados na tradução da Septuaginta, a pedido do rei que pediu para fazer essa tradução. E ele não acredita no Deus dos judeus. Ele só queria ter um volume do livro dos judeus na sua biblioteca. E traduziu. É uma tradução. E na tradução ele colocou esses livros. Qual o problema? Problema nenhum. Os judeus aceitaram esses livros? Nunca. Nunca, nunca. Embora são livros históricos, mas não são inspirados. Tá bom? Então, só para você verificar aí. Bom, o efeito moral, espiritual e ético demonstrado pelos 27 livros. Os 27 livros demonstraram a capacidade de transformar o pensamento humano e de purificar poderosamente a sociedade de uma maneira distinta do paganismo. Por meio deles, o amor, a pureza, a humildade, a verdade e muitas outras virtudes foram reveladas e aceitas. Tá bom? Uma coisa que eu estava pensando essa semana com a minha digníssima esposa, eu falei para ela assim, você já parou para pensar? Nós estamos vivendo numa época de muita dificuldade, não é mesmo? Muita dificuldade, por causa dessa pandemia, não é? E aí, só que você, mesmo em tanta dificuldade que o mundo está passando, o quanto de Deus você ouve falar na televisão, nos jornais? Me fala. O quanto de Deus você ouve falar? Você ouve falar da ciência o tempo todo, não é? Você ouve falar que agora nós vamos ser diferentes, não sei o quê. Discurso, muito discurso.
Agora as pessoas vão sair melhores do que eram antes. Discurso. Mas quanto de Deus você ouve falar? Nada. Absolutamente nada. Nesse aspecto, a gente que acha que está melhor por causa de conhecimento tecnológico, eu acho que a gente está se tornando pior do que os nossos antepassados. Porque mesmo em tamanha dificuldade, a humanidade não reconhece que sem Deus não dá. A vida não funciona sem Deus. Tá ok? Não funciona. Agora, os antigos que não tinham nada disso, quando tinha uma calamidade, sabe o que eles faziam? Eles recorriam a Deus. Eles recorriam aos deuses. Eu não estou dizendo que concordo com eles, mas pelo menos eles ficavam com receio e queriam descobrir o que é que estava desagradando. Nós não. Nós temos que confiar na ciência. Nós temos que entender que esse momento vai nos tornar pessoas melhores. Bom, que transforme a sociedade. Mas é pouco provável que isso vai durar muito. Essa transformação, pseudo-transformação. Nós temos que exercitar o nosso corpo. Nós temos que ajudar o próximo. Muito bom, muito bom. Mas não é isso. Enquanto o mundo não reconhecer que sem Deus não dá, a tendência é o ser humano ficar pior e não melhor. E agora nós estamos tendo a oportunidade de nos voltar para Deus, mas não se fala absolutamente nada. Nada. Eu estou falando, inclusive, para os cristãos. Porque os cristãos deveriam levantar a voz e dizer, olha, fazer o bem é bom. Fazer exercício físico é bom. A ciência é bom. Mas sem Deus, não dá. Enquanto não reconhecer que é Deus quem está no controle da história, a sociedade vai sucumbir na sua ciência, no seu exercício, enfim. Nós temos a capacidade de fazer coisas boas, mas sem Deus, essa capacidade dura pouco. E logo a gente volta para a nossa maldade de antes. Logo, tá bom? Enfim. Bom, a televisão está aí a serviço não de Deus, muitas vezes, mas do inimigo da obra de Deus. Bom, o reconhecimento da inspiração pelas igrejas, pela aceitação e o uso feito dos livros. Tá bom? Bom, então, houve concílios na história? Houve. Para quê? Para escolher os livros? Não. Para reconhecer os livros que já existiam. Ponto. E aí, quem cuida desse processo? É a Igreja Católica? É a Igreja Protestante? Não. Quem cuidou desse processo para que os livros chegassem até nós foi Deus. Eu creio nisso. Agora eu espero que você creia também. Porque senão, algum malvado vai chegar para você e dizer, você sabia que a Bíblia está cheia de erro? Você sabia que a Igreja Católica está escondendo tal livro? Então, você vai ter que decidir em quem você vai acreditar. Eu acredito em Deus. E que conduz a história é Deus. E Ele não delegou isso para nenhuma igreja ou para qualquer cidadão. Tá ok? Conclusão. Estudamos apenas algumas das evidências da divina autoria da Bíblia. Há muitas outras evidências, tais como a atração universal, exercida pela Bíblia, sua singularidade, sua descrição perfeita quanto ao caráter e trabalho de Jesus, e o fato de que sua mensagem a respeito do Pai e de Cristo é a única solução adequada para o problema do pecado. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo.
Isso não significa que é o mais lido, mas é o mais vendido, tá bom? Então, isso já traz para a gente algo que realmente deve nos fazer acreditar que Deus, independente do ser humano, ele está conduzindo a história. Devido aos manuscritos antigos, traduções, citações da Bíblia, que passaram através dos séculos, é possível a Bíblia ter chegado hoje aos homens substancialmente inalterada, desde o tempo em que foi escrita. Tá bom? E as descobertas dos manuscritos de Qumran, em 1947 e 48, atestaram ainda mais aquilo que eu já sabia. Não me causou surpresa, não é? Apenas alegria de saber que quem cuida da história é Deus. E ele traz provas para as pessoas, mas as pessoas ignoram, tá bom? Vou dar um detalhe aí para você daqui a pouco. O cânon, portanto, não é produto arbitrário, do juiz arbitrário de uma única pessoa. Nem foi estabelecido pelo voto de algum concílio. Era o resultado do uso de vários escritos que comprovaram seus méritos e sua unidade por meio do seu próprio equilíbrio interno. Ou seja, não se contradiz. Tiago não contradiz Pedro, Pedro não contradiz João, João não contradiz Paulo, ou Isaías, ou Jeremias, e assim sucessivamente. Já leio o comentário ali que fizeram, tá? Deixa eu só terminar esse ponto. Alguns foram reconhecidos mais tarde do que outros, porque o seu tamanho era tão pequeno, ou por causa do seu destino remoto, ou particular, ou por causa da anonímia da sua autoria, quer dizer, não tinha o autor, né? Por causa da falta de aplicabilidade a uma necessidade eclesiástica específica. Por exemplo, 2 João, 3 João, teve, em alguns momentos na história, alguns lugares específicos, tá ok? Não aceitaram essas cartas como inspiradas por Deus. Por quê? Por causa do tamanho. Mas será que é isso que julga o conteúdo? É isso? Não. Entende? Agora, isso não é Deus rejeitando, porque o conteúdo dessas cartas está em sintonia com o Evangelho, está em sintonia com a primeira carta, e assim sucessivamente. E em sintonia com os demais livros. Tá bom? Nenhum desses fatores mitiga ou funciona contra a inspiração de qualquer desses livros, ou contra o seu direito de ter lugar na palavra de Deus. Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor.